E aí, vamos direto ao assunto nessa nossa análise de hoje. No mundo do transporte rodoviário pesado, a excelência da engenharia sueca fala muito alto. Hoje, a gente vai colocar frente a frente dois titãs absolutos dos veículos comerciais, indo direto aos dados, às características e às inovações de cada fabricante. Estamos falando de máquinas colossais, dezenas de toneladas de carga e o impacto gigantesco na logística do planeta inteiro. Isso levanta aquela grande questão que tira o sono de muito frutista por aí. Afinal, quem é que realmente reina nesse império das estradas? Quando as grandes transportadoras precisam tomar uma decisão de compra, o desafio é imenso. As duas marcas têm décadas de experiência, uma reputação quase inabalável no mercado e competem literalmente palmo a palmo. E vamos ser sinceros, não estamos falando de escolher uma simples marca de camiseta. É um investimento absurdamente alto que afeta a rentabilidade de cadeias de suprimentos inteiras. Bom, para organizar essa disputa, vamos dividir a nossa análise em 6 partes bem rápidas. A história dessas duas gigantes, as filosofias de design, o desempenho na vida real, o suporte ao cliente, os modelos clássicos e, claro, o nosso veredito final. Então, começando pela parte 1, a história dessas duas gigantes e as suas raízes lá na Suécia. Sabe, na indústria pesada, tempo de estrada conta muito para resolver os problemas do dia a dia. E olha que curioso, a Scania começou lá atrás em 1891, mas fazendo bicicletas. Dá para acreditar? Só uns 11 anos depois, em 1902, é que eles montaram os primeiros caminhões usando essa bagagem mecânica para dominar a Europa. Já a Volvo chegou um pouquinho depois nessa festa, nascendo em 1927. Mas nossa, quando eles entraram foi com o pé no acelerador, diversificando e crescendo de um jeito tão avassalador que se tornaram a potência mundial que a gente conhece hoje. Avançando para a parte 2, como é que funcionam as filosofias de design e as abordagens de engenharia de cada uma? Historicamente, a pegada da Scania sempre foi aquela obsessão pura por aerodinâmica e por espremer cada gota de eficiência do combustível. Eles também foram pioneiros totais em telemática, sabe? Aquela gestão rigorosa de frota na ponta do lápis. Por outro lado, a Volvo sempre vestiu a camisa da segurança. Desde o começo, o foco principal deles foi proteger quem está no volante, investindo pesado em conforto, ergonomia e sistemas de assistência muito antes disso virar moda. E mais recentemente, a Volvo deu um salto enorme na questão das novas tecnologias de propulsão. E só para a gente alinhar aqui, quando falamos de propulsão alternativa, estamos basicamente falando de usar fontes que não sejam o bom e velho diesel, como eletricidade ou gás natural, para mover esses monstros de aço e cortar as emissões lá embaixo. A gente não está aqui para dizer qual tecnologia vai vencer no fim das contas, mas não dá para ignorar o quão incisiva a Volvo tem sido em colocar caminhões 100% elétricos e a gás para rodar de verdade e puxar essa fila da sustentabilidade. O que nos leva à parte 3, desempenho, personalização e confiabilidade. Ou seja, como essas máquinas se adaptam ao trabalho duro. Vamos ser sinceros, alta durabilidade operacional num caminhão desse porte não é luxo, é obrigação, né? As duas entregam um trabalho incrível, com motores absurdamente robustos que encaram qualquer parada. Então, o verdadeiro pulo do gato não é só quem aguenta mais peso, e sim a personalização. A grande sacada é que as duas marcas oferecem tantas opções de configuração de eixo, de potência e de cabine, que a vantagem real de uma sobre a outra é o quão perfeitamente o caminhão pode ser montado para atender a demanda super específica do dia a dia de uma operação. E depois que a chave está na mão, essa é a nossa parte 4, suporte e atendimento ao cliente indo muito além da compra. Porque, olha, comprar a máquina é só o primeiro passo para entrar no ecossistema gigantesco. Logo depois da compra, já vem a fase de treinamento, que é vital para garantir que o motorista consiga extrair toda aquela eficiência que a engenharia colocou no painel. Aí entra a manutenção preventiva, a facilidade de achar peças e, por fim, o suporte integral nas estradas pelo mundo afora. E o motivo para tudo isso existir se resume a uma única coisa: disponibilidade. No mercado que não para um segundo, tempo de atividade é tudo. Caminhão parado é prejuízo na certa, o faturamento da frota cai na hora. Então, ter uma assistência rodoviária funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, é literalmente o coração do negócio. É a rede de segurança que sustenta qualquer promessa tecnológica tanto da Scania quanto da Volvo. Chegando na nossa parte 5,
Vamos falar dos modelos mais emblemáticos, os verdadeiros titãs da estrada. É fascinante colocar essas lendas lado a lado. A Scania, por exemplo, fez história com a famosa Série 3 ali nos anos 80 e 90, que praticamente redefiniu o que era um caminhão de alta tecnologia na época. E hoje, com a moderna Série S, eles mantêm essa coroa, entregando aquelas cabines gigantescas e uma economia de ponta a ponta. Já a Volvo, a Volvo tem o aclamado FH. Desde 93, o FH vem sendo esse verdadeiro laboratório de inovação em torno do ser humano. É impressionante como eles vêm subindo a régua em segurança ativa, ergonomia primorosa, sendo hoje a base da marca até mesmo para as plataformas híbridas e elétricas. E finalmente chegamos à parte 6, o nosso veredito final sobre esse enorme dilema. Sabe qual é a grande verdade que os dados mostram de forma cristalina? Nenhuma dessas marcas é absolutamente superior à outra em todos os cenários. Apontar um vencedor genérico seria ignorar completamente a complexidade da logística moderna. O caminhão perfeito é aquele que se encaixa milimetricamente nas necessidades operacionais de quem está assinando o cheque. Se a rota exige aquela telemática cirúrgica e o foco máximo em aerodinâmica e baixo consumo, a balança tende para um lado. Agora, se a prioridade máxima é a proteção total do motorista e o cumprimento de metas de sustentabilidade para ontem, o ponteiro acaba indo para o outro lado. Isso tudo deixa a gente com aquela provocação inevitável para quem vive, trabalha e respira as estradas do mundo. Diante das demandas cruéis do frete moderno e da riqueza tecnológica dessas duas gigantes suecas, no fim do dia, a escolha técnica é apenas um reflexo das prioridades. De que lado da garagem fica a verdadeira lealdade operacional? Afinal, quando se coloca tudo na balança, a operação diária é equipe Scania ou equipe Volvo? Fica essa reflexão para a gente continuar acompanhando os próximos quilômetros dessa disputa simplesmente fascinante.